capítulo 3, dos versos 13 ao 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? E na mensagem anterior da carta de Tiago, no capítulo 3, dos versos 6 ao 12, nós aprendemos acerca do poder da língua, tanto de destruição como de deleite que a língua tem. E para usar a língua com o propósito de deleite, nós aprendemos também na mensagem passada que nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria deve ser o vetor, o condutor de todo o procedimento do cristão. E o pastor Tiago, ele inicia este trecho que nós acabamos de ler com uma indagação no versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E esta indagação, esta pergunta, nos leva a refletir, a fazer uma autoavaliação. Tenho sido sábio e tenho entendimento? E Tiago, ele nos dá a prova cabal, se de fato temos sabedoria e entendimento. E a prova cabal da sabedoria, falando acerca da sabedoria que nós estamos aprendendo com Tiago, ele nos dá a prova cabal da sabedoria. E que prova cabal é essa? Está no versículo 13. O bom procedimento por meio das boas obras, das obras praticadas com humildade. Vou repetir. Bom procedimento por meio das obras praticadas com humildade. A sabedoria nos conduz a ter um comportamento, uma prática que reflete a nossa regeneração. Ou seja, o nosso novo nascimento, a natureza espiritual segundo Cristo. E na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele confirma isso. Ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aqui nesta passagem nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que nós fomos criados, ou seja, melhor, recriados, regenerados a partir de Cristo. É um novo nascimento. Somos novas criaturas a partir de Cristo. Com que propósito? O apóstolo Paulo nos ensina aqui em Efésios, para fazermos boas obras. Ou seja, a nossa boa conduta, o nosso bom comportamento, o nosso bom proceder, ele é refletido nas nossas boas obras. Obras essas que o próprio Deus preparou para nós praticarmos. Então, essas boas obras, ou seja, esse bom procedimento que Tiago fala, confirmado pelo apóstolo Paulo, esse bom procedimento refletido nas boas obras, praticadas com humildade, na dependência do Espírito Santo, obras preparadas por Deus para praticarmos na plena dependência do próprio Deus. Assim, sem orgulho, sem presunção, sem arrogância, sem autopromoção, porque é na dependência de Deus. Então, essa prova cabal da verdadeira sabedoria também é algo visto e observado pelas pessoas. E não deve suscitar orgulho em nós. Vamos ver o que o irmão de Tiago, o Senhor Jesus, ele diz, no capítulo 5 de Mateus, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16.
palavras do Senhor Jesus, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqui o Senhor Jesus diz que nós devemos praticar boas obras, ou seja, o nosso bom procedimento refletido nessas boas obras deve glorificar a Deus. As boas obras praticadas com humildade, o bom procedimento refletido nas obras com humildade provém da sabedoria e glorifica a Deus, não glorifica a nós mesmos. Então, a prova cabal da sabedoria é, primeira coisa que nós aprendemos nesta película e nesse trecho que nós lemos, logo no início de Tiago, a prova cabal da sabedoria é o bom procedimento por meio das obras praticadas com humildade. Agora, continuamos aprendendo com Tiago acerca da sabedoria. E aí agora ele traz a sabedoria que devemos rejeitar. A sabedoria que devemos rejeitar está no versículo 15, que ele nos apresenta no capítulo 3. É a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Tiago aqui nos apresenta 3 tipos de sabedoria que não convém, pois essas carregam inveja amarga e ambição egoísta. Meus irmãos, cá para nós, toda inveja é amarga. Toda inveja é amarga, pois a inveja não é simplesmente desejar o que o outro tem, mas desejar que o outro perca o que tem. A inveja não é simplesmente desejar a conquista do outro, mas desejar que a conquista do outro venha a desmoronar. E em Provérbios, no capítulo 14, versículo 30, só a partir desse versículo, diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja apodrece os ossos. Então, a inveja nos adoece, mas a inveja nos apodrece. Precisamos agir com sabedoria, se alegrar com as conquistas do próximo, se alegrar quando o outro é bem-sucedido. Lembrem-se, a inveja não provém da sabedoria divina, mas da sabedoria terrena, animal e demoníaca. E essas carregam ambição egoísta e outras traduções dizem rivalidade. E aí a gente coloca no pacote só, que é um comportamento que satisfaz unicamente o eu, massageia o ego. O egoísmo, a rivalidade, nos cega quanto aos outros. Só enxergamos a nós mesmos, nossos interesses, nossas necessidades, nossas vontades. O egoísta, irmãos, o egoísta só tem espelho para si. O egoísta não contempla mais ninguém, só vê a sua imagem refletida. É só ele, por ele e para ele. Aqueles que são regidos pela sabedoria terrena, animal e demoníaca, diabólica, têm um sentimento de hostilidade, de oposição, de querer, de quem sempre quer ser melhor que os outros. Reflete essa hostilidade e ambição egoísta de querer se mostrar mais importante que os demais. A sabedoria terrena, animal e demoníaca contrasta, é contrária à direção do Espírito de Deus. É a sabedoria própria dos demônios
essa nós devemos rejeitar. Mas acerca da sabedoria, Tiago continua a nos ensinar. A sabedoria que devemos agora adotar, acatar, aceitar, é a sabedoria que vem do alto. E essa se encontra no versículo 17. Ela é pura, a sabedoria que vem do alto é pura, ou seja, ela é sem mancha moral, ela é casta, ela é límpida, ela é sem culpa. A sabedoria que vem do alto, o texto nos diz que é pacífica, ela é sem perturbação interior, ela é uma sabedoria serena, tranquila, disposta à paz. A sabedoria que vem do alto, essa que nós devemos adotar, ela também é amável, o texto nos comunica, porque ela é bondosa, paciente, branda, gentil. A sabedoria que vem do alto, Tiago nos comunica, ela é compreensiva, ela é tratável, ela é dócil, ela tem disposição para ouvir. A sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia. E eu quero chamar a sua atenção para esse termo cheia. Termo cheio, ali escrito no grego, realmente foi escrito no Novo Testamento, significa totalmente, completamente, trazendo a ideia de um grau de completude. Então é uma completa compaixão, uma completa bondade, uma completa preocupação com alguém que está passando por dificuldades, por necessidades. Porque essa sabedoria que vem do alto, ela é assim, ela é completa, ela é cheia de compaixão, de misericórdia. Tiago continua a nos ensinar acerca da sabedoria que vem do alto. Ela tem bons frutos, ela frutifica, ela produz qualidades morais positivas. A sabedoria que vem do alto frutifica, produz bondade, generosidade, virtudes. A sabedoria que vem do alto, Tiago continua a nos ensinar, ela é imparcial, porque ela não faz distinção. A sabedoria que vem do alto, ele termina, ela é sincera, ela é sem hipocrisia, que ela é genuína, ela é autêntica, ela é sem fingimento. Essa é a sabedoria que devemos buscar. Essa é a sabedoria que devemos adotar. Pura, pacífica, amável, tratada, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. E num contexto, irmãos, em que a moral é relativa, num contexto em que a ansiedade é o que rege, num contexto em que falar é mais importante que ouvir, num contexto em que o que importa são as minhas necessidades, são os meus desejos, num contexto em que não há tolerância com a opinião do outro, num contexto em que se vive com máscara, sempre representando um personagem que não é. Nós precisamos buscar, e aí Tiago fecha esse assunto. No versículo 18 do capítulo 3, precisamos buscar o fruto da justiça semeado em paz para os pacificadores e pelos pacificadores. E quem são esses pacificadores? Aqueles que têm a verdadeira sabedoria. Pois aprendemos com o pastor Tiago, o irmão do Senhor Jesus, acerca da sabedoria. Aprendemos a prova cabal, aprendemos a sabedoria que devemos rejeitar e aprendemos a sabedoria que devemos adotar. Amém? Que essa sabedoria possa ser algo real nas nossas vidas e o vetor, o condutor da nossa conduta.